Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 41 de arte e hoje vamos falar sobre modelagem, principalmente aí a argila, né? Vou mostrar algumas técnicas de se fazer a modelagem manualmente e também conhecer uma ferramenta aí que o oleiro utiliza para fazer algo mais em grande escala, né? Como objetivo, nós temos desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso então de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Então, né? Como se modelar a argila, né? Eu trouxe algumas técnicas para vocês aprimorarem o que vocês já sabem. Não tem segredo nenhum, mas umas dicas ali sempre são úteis, né? Primeiro, a argila, ela é um material bem resistente, é um material assim firme, quero dizer. Não é como uma massinha de modelar, né, escolar. Ela é bem mais dura, mais firme e não adianta você inundar ela de água, claro, amolece, mas se ela tá molhada demais, ela também não ajuda, ela não acaba não perdendo as suas características aí, tá? As suas propriedades. Ela precisa estar bem úmida, vejam que ela fica na minha mão, e por isso é bom sempre ter um potinho com água perto quando você vai utilizar, para que você conserte rachaduras, você vá modelando e trabalhando ela e vê, poxa, tá ressecada, não tá legal, não tá moldando como eu quero. Você molha então um pouco os dedos e alisa. Isso vai deixar ela mais uniforme e também mais resistente na hora de secar. Porque a argila, ela facilmente tem rachaduras, olha aqui, por exemplo, tá vendo que nessa partezinha ela tem um rachadinho. Para eu consertar isso ali, se eu só encostar, ela não gruda. Então, eu preciso, com o auxílio da água, fazer com que isso volte, então, a se fundir. Eu posso sobrepor essas peças ali, mas necessito o quê? Eu preciso fazer essa emenda, essa junção muito bem feita, para que quando seca, ela não parta, né? Então, ó, na frente, atrás e tudo mais. Eu vou mostrar algumas maneiras de se fazer, então, um potinho, né? Deixa eu passar aqui, com a argila. A maneira mais fácil de se fazer, na minha opinião, né? É utilizando esse bloco, como se fosse uma bolota, assim, né? Uma batata de argila ali, um formato. E ir, a partir desse formato, ir afundando o interior, como eu já comecei a fazer aqui. E elevando essas beiradinhas, tá? Porque há um risco menor de ter rachaduras e de quebrar do que você juntar pedaços, tá? Então, eu posso usar a minha própria mão como forma, né? Como molde, olha só, para eu conseguir dar profundidade para esse meu potinho, né? Ó, ficou muito seca, molha levemente os dedos e manuseia a tua peça, a tua argila, ó. Na frente, atrás, e quanto mais você alisa, ó, ela fica bem uniforme, fica bem lisinha, bem uniforme. Lembrando, molhado demais não é bom, mas muito seco também não. Então tem que ter aí um meio termo para a produção desse material, tá? Quero mostrar para vocês também outras maneiras de se fazer um vasinho, mas vou pedir licença para lavar as minhas mãos e eu já volto. Então, uma maneira é você usar o bloco inteiro para modelar e afundar, então criar essa profundidade num potinho, num vasinho. Outra maneira é você utilizar rolinhos, minhoquinhas de argila para então construir essa altura. Mas é complicado porque, como eu disse, essa união de pedaços de argila precisa ser muito bem alisada, emendada, para criar ali como se fosse uma solda, digamos assim, para grudar realmente uma peça na outra. Porque senão, na hora de secar, você ter o produto final, você vai ter uma série de argolas, porque talvez elas não vão se encaixar muito bem. Então, também dá para fazer, existe uma série de maneiras, mas já é um pouco mais, exige um pouco mais de cuidado com esse acabamento e essa junção das peças. Outra maneira é também montar como se fosse uma caixinha, usando então pequenos bloquinhos, né, da argila. Mas é o mesmo caso das argolas. A junção, a união dessas laterais precisa ser muito bem alisada, muito bem colada
para que quando seca ela não se despedace toda. Por isso, então, eu acho que essa maneira do bloco inteiro para você afundar, a maneira manual mais fácil de se criar, então, uma peça, um potinho ali decorativo de argila. Pensando agora num caminho mais profissional do uso da argila, eu quero mostrar para vocês a roda de oleiro, que é o que? É uma espécie de torno, né? Um equipamento ali motorizado que tem uma base giratória, como se fosse um prato que fica girando com essa peça de argila em cima e de acordo com o movimento que a pessoa, né, chamado de oleiro, faz então naquela argila, ela vai se modelando. Também se utiliza as mãos, né, como principal utensílio, pode sim se utilizar outras ferramentas para criar uma textura, um acabamento, mas para o formato, sim, o formato principal são as mãos, mas essa peça fica em constante rotação, né, girando ali. Então isso faz com que facilite, né, o oleiro vai encostar a mão ali, vai pressionar e a peça vai subir. Então aqui tem um pouco, né, uma ilustração fácil de entender. Então esse prato fica girando e de acordo com o movimento da mão ali, por exemplo, se pressiona na lateral, a tendência é que ela suba, ela cresça. Assim também se faz o interior de um vaso, por exemplo. Então, o artista ele vai então pressionando para que essa argila, desculpem, vá girando e vá afinando de acordo com o modelo e o designer que ele queira. Também, assim como a manual, sempre é importante que essa pessoa tenha essas mãos umedecidas para não causar aí rachaduras, enfim, para ter tanto para manipular de uma maneira melhor essa peça de argila, quanto para ter um acabamento também mais bonito, mais lisinho, mais bem acabado. Deixo como sugestão um vídeo onde mostra então essa roda de oleiro sendo utilizada. É bem legal, vocês veem a habilidade com que esse artista trabalha essa argila, com a rapidez que ele faz uma peça, é muito legal. Assistam que vale a pena. Agora, aqui eu até coloquei como argila caseira, mas está mais para uma massinha de modelar. Mas em algumas pesquisas, algumas referências, também se utiliza esse termo de argila caseira. Mas é uma massa, então, com ingredientes comestíveis, que imita essa argila natural, né? Mas é uma massinha de modelar. Os ingredientes são comestíveis, mas não quer dizer que você vai comer essa massa quando você fizer, tá? Por favor. Então, os ingredientes são sim de uso comum, da cozinha, e que fazem uma massa bem legal, que é a que eu trouxe aqui, ó. Já fiz ela aqui. Então, para ingredientes, para você fazer essa massa, olha que ela tem uma flexibilidade muito boa, ela não racha, né? Ó, você consegue fazer tanto peças grandes quanto menores, não gruda nas mãos, olha só. E também vai muito do ponto de você conseguir fazer, tá? O que vai para criar essa massa, tá? Você vai usar uma xícara de sal fino, que dá essa quantidade aqui, ó, uma palma de mão. Uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de água, mas cuidado com a água, tá? Não exagera, porque ela vai dando o ponto da massa. E também uma colher de sopa de óleo, né? Azeite de cozinha. Você vai fazer o quê? Misturar esses ingredientes num potinho e vá sempre misturando com as mãos já, para você sentir esse ponto, tá? A água vai colocando aos poucos, porque se pôr água demais, ela vai grudar na tua mão, vai virar melequenta, mas tem salvação. Coloca um pouco mais de trigo até ela dar esse ponto, ó, essa liga de massa mesmo, que não grude e que seja modelável. Então, ó, vou fazer o mesmo vasinho que eu fiz ali com argila, ó, eu posso fazer a mesma coisa. Então, manipular da mesma maneira, tá? Mas, claro, ela é muito mais flexível, muito mais molinha do que a própria argila. Mas é bacana, então, para brincar, para criar umas peças diferentes. Ó, tanto que começou a querer grudar aqui, ó, eu posso pôr um pouquinho mais de trigo, porque, querendo ou não, a minha mão vai aquecendo ela e isso faz, então, com que ela fique um pouco mais pegajosa. Agora, ela está branca, natural, né? O trigo, o sal, tá dessa corzinha natural. Eu tirei um pedacinho desta para fazer um teste. Por quê? Você, para colocar, deixá-la colorida, você pode usar corantes, né? Corantes de uso de cozinha também. Mas eu fiz
um experimento usando tinta guache. Então, o que eu fiz? Eu abri um pouquinho a massa branca, cru mesmo, gotejei um pouquinho de tinta, eu usei um guache bordô, né? Não era bem vermelho. E daí eu fechei e fui amassando. Deu assim uma sujeirinha na mão, ficou tudo meio da cor da tinta, mas ele pegou, ó, ele aderiu bem legal e ficou... Se eu quisesse ela mais escura, colocava um pouco mais de tinta, amassa muito bem, porque ela vai então se misturando. Aí lembrando, a tinta, né, a tinta guache não é comestível, então aqui eu não usei né, somente ingredientes aí de uso culinário comestíveis, mas de uma forma bem eficiente e bem fácil eu consegui então colocar cor nessa massa, né? Porque talvez ela fique assim um pouco meio sem graça, toda branquinha assim, às vezes quer fazer uma coisa diferente, um detalhe, você pode usar tintas guache, que é algo bem fácil, mais fácil do que você ter que ir comprar um corante no mercado, enfim, e funciona muito bem. Então, feito isso, é só você brincar de modelar e se deixar levar por essa manualidade, né? Ter esse contato com o material é muito gostoso e estimule aí sua criatividade. Um abraço e até a próxima!